Gescom Filmes apresenta Tela Preta. Enorme pico rochoso sob nuvens negras carregadas de raios. No topo do pico, um homem sujo, agachado, seminu. Ele endireita o corpo, ajoelhando-se. Este é o final que você estava procurando. Tem cabelo vasto e barba. É o final que eu mereço. Abre os braços. A tela escurece. Milhares de fagulhas se elevam no ar. Chamas intensas crepitam na fogueira. Detalhe de livros e de mão masculina escrevendo. A lenda conta que a espada usada pelo Cavaleiro da Estrela da Manhã foi forjada na segunda lua cheia de dezembro, no ano em que ele nasceu. A força da espada vinha das 5.000 marteladas que recebeu. Uma prova de fogo e um batismo de água. E foi assim que surgiu uma arma com magnífica pureza e força. O homem a observa boquiaberto. Uma espada digna de um rei. Detalhe da espada com as chamas ao fundo. Mas primeiro, teria que encontrar o seu mestre. Inácio de Loyola. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Castelo dos Loyola, 1496. Dia. No campo, um menino segura a espada observando uma comitiva se aproximar. Inácio. Olha para ela. Fique por perto. Ele olha para a comitiva e se aproxima do casal. Um guarda real caminha à frente segurando o estandarte, enquanto outros soldados o seguem, carregando o caixão. Sério, um nobre observa o cortejo. Vira-se e se afasta. Dom Beltrán, posso falar com o senhor? Pega a espada. Esperava presenteá-lo com isto em um momento mais adequado. Esta espada foi forjada em homenagem ao seu herói abatido. Juan era um ótimo filho, o melhor que poderia existir. Obrigado, senhor, por sempre nos apoiar nestes momentos difíceis. O pequeno Inácio está pronto para se reunir à família na Torre de Loyola, quando o senhor quiser. Falaremos sobre isso em outro momento. Obrigado, velho amigo. Dom Beltrán se afasta. A mulher abraça Inácio. O homem acaricia o cabelo do menino. Os três se afastam do castelo. Aonde ele está indo? Maria, dê um tempo para o garoto. Depois de todo esse tempo, ele ainda não o levará de volta? Algum dia, Dom Beltrán irá entender que o garoto não é o culpado pela morte da mãe. Mas até lá, deixe-o de luto pela sua amada esposa e agora por seu filho primogênito. No castelo, Dom Beltrán coloca a espada sobre o caixão. Ele chora se debruçando. No campo, Inácio permanece sentado na grama, cabisbaixo. Detalhe de mão masculina escrevendo. Acima de tudo, um cavaleiro precisa de 3 coisas: um deus para servir, um rei para obedecer e uma dama para proteger de qualquer ameaça. A qualquer hora, de dia ou de noite, deve estar preparado. Noite. No corredor de um castelo, o homem de cabelo vasto e barba duela contra o adversário mascarado.
Derruba o mascarado e empunha a espada e punhal. O adversário avança. O homem gira, atingindo o mascarado. Pode ser um bom assassino, Empunha a espada. mas eu sou melhor. Impulsiona-se para cima do assassino e lhe retira a espada. O coloca contra a parede. Não lhe disseram? A morte chega para todos que ameaçam minha dama, a princesa Catalina. Quem está me ameaçando? A princesa observa o homem sozinho. Com quem estava falando? Ele se inclina. Ninguém estava aqui, Vossa Alteza. Só estava praticando. Eu imploro seu perdão. Por acaso interrompi o sono de Vossa Alteza? De forma alguma. Não conseguia dormir, então decidi ir até a biblioteca. Infelizmente, Vossa Alteza, a biblioteca foi removida para dar lugar a um novo aviário. É uma pena. Então cabe a você me entreter, senhor. Inácio de Loyola, Vossa Alteza. E não sou um senhor. Sou somente um humilde servo do Duque de Nájera. E eu temo que não seja um bom animador, Vossa Alteza. Inácio, já é meia-noite e não há mais ninguém para impressionar com o seu protocolo. Então, por favor, me chame de Catalina. Assim será, Milady Catalina. Ela o fita e se aproxima. Eu ouvi você falando com alguém. Foi só uma invenção da minha imaginação. É uma técnica que o meu pai me ensinou. Sempre visualize o seu oponente como se ele fosse carne e osso diante de você. Parece que o seu pai criou um belo espadachim. Realmente utiliza esses movimentos elaborados em uma batalha? Até agora me foi útil, Vossa Alteza. É quase como se estivesse dançando. Metade do que sei sobre esgrima aprendi com a dança. É um dançarino? Eu era um escudeiro em Arévalo. Era parte do treinamento. Perfeito. Agora eu sei como me entreter. Coloca-se ao lado dele. Agora, me impressione, Inácio de Loyola. Eles se fitam. Inácio faz uma reverência. Catalina inclina o corpo segurando cada lado da saia. Eles se dão as mãos e começam a dançar. Inácio gira de um lado e Catalina gira para o outro. Fitam-se e se dão as mãos novamente. A princesa sorri. Rodopiam separados. Erguem um braço e tocam as pontas dos dedos. Giram olhando-se fixamente. Rodopiam separados, fitando-se. Se dão as mãos e bailam de um lado para o outro. Inácio pega Catalina no colo e gira. Sorriem um para o outro. De mãos dadas com ele, a princesa rodopia. Volta para os braços de Inácio. De olhos fechados, permanecem com as faces coladas. Me perdoe, Vossa Alteza. Isso não foi apropriado. O proíbo de pensar dessa maneira. Sim, Milady, mas eu devo insistir. Eu sei. Eles se fitam. Catalina desvia o olhar, afastando-se. Ela pega a espada. Ajoelhe-se, Loyola. Ele se ajoelha e Catalina toca em seu ombro com a lâmina da espada. Ninguém saberá sobre isso. E ninguém se lembrará, exceto você e eu. Esta noite, eu o nomeio como meu cavaleiro, meu protetor secreto. Agora jure proteger a minha vida e a minha honra enquanto você viver. Eu juro. Eles se encaram. Catalina devolve a espada. É a minha última noite neste castelo.
Voltarei à casa da rainha ao amanhecer. Caso nunca mais nos encontremos, prometa que terá uma lembrança agradável ao pensar em mim e que servirá bravamente ao meu reino. Ela entrega um lenço. Morreria por Vossa Alteza. Por mim, não faça isso. Ela toca o rosto dele e fitam-se. Inácio observa a princesa se afastar. Ele cheira o lenço branco. Veste o uniforme. Dia. Inácio caminha pelo castelo, passando ao lado da muralha de pedra. O Lorde Comandante está certo. Você se veste para o banquete de vitória antes mesmo de começar a batalha. Ele interpretou errado. Eu me visto para o caixão. Entram na sala de reuniões. Bom dia, Lorde Comandante. Montes, chegou cedo. As minhas noites não são tão divertidas como as suas. Já chega. Prossiga. Como esperado, o comandante francês Lord Asparros invadiu aqui e encontrou pouca resistência. O povo de Navarra o apoia porque Asparros quer nos expulsar e colocar o antigo rei de Navarra de volta ao trono. E quantos são? 12.000. Talvez mais. Meu Deus do céu, são muitos. Não se darão por vencidos até que tomem Navarra. Com uma força assim tão grande, eles pretendem invadir o próprio reino de Castela. Com uma força assim, nós temos que permitir. Senhor, a nossa ordem era defender Pamplona a todo custo. Seja sensato, Inácio. Temos menos de 300 homens aqui. Pamplona está perdida, Loyola. A cidade pode estar perdida, mas nosso forte resistirá. Temos 18 canhões. Podemos concentrar os nossos ataques na artilharia inimiga e também na cavalaria. Acertar os cavalos para ganharmos tempo. Os franceses não poderão avançar até Castela sem nos tirar daqui. Podemos detê-los por 2 dias, talvez 3 dias. 3 dias? Sacrificaria a vida de seus homens por 3 dias de vantagem? Comandante, com todo respeito, quantos reis perderam suas coroas porque os reforços chegaram um dia depois? Estamos em guerra. O destino do nosso reino pode depender desse tempo que iremos ganhar para Castela. Não importa quanto tempo daremos. Eu digo que devemos manter posição. Eu digo para lutarmos. E se morrermos, morreremos sabendo que a França provou a lâmina de nossas espadas. Nós devemos ao nosso rei. Saem apressados. O comandante observa com uma luneta. Estão adiantados. A nossa tropa? O inimigo. Estarão em nossa porta pela manhã. Qual sua ordem, senhor? Fechem os portões. Diga aos homens para irem se confessar. Amanhã selaremos os nossos destinos. Ele se afasta, seguido por Montes. Inácio e os soldados se entreolham. Os soldados preparam as armas e se posicionam sobre a muralha. O padre abençoa os guerreiros ajoelhados. Amém. Dia cheio, padre. Os homens buscam a Deus quando sabem que estão indo ao seu encontro, Capitão Loyola. Devo ouvir a sua confissão? Quando terminarmos, a guerra terá acabado, padre. Ele observa Inácio se afastar. Peguem toda a munição! Não poupem nada! Deixe a pólvora sempre seca. Firmou nossa sentença de morte. Fizemos isso ao nos alistarmos no exército. Montes agarra seu braço. Não fingir ser um de nós. Quando Navarra cair, o seu sangue nobre garantirá sua salvação. Os franceses não serão tão atenciosos com esses homens. Olhe para eles. Olhe. Olhe aos soldados. Vê alguma ilusão de glória nos olhos deles? Não. Eles fazem isso pelo pagamento e pela mínima chance de ir para casa. Hoje, nós os ensinaremos a lutar por algo mais nobre. Qual é o seu problema? Na sua cabeça, você já é um general preparado para sacrificar a sua tropa. Mas os seus homens precisam de um capitão que os tire daqui com vida. Montes se retira. Inácio se afasta sério.
Tropas inimigas aos pés da fortificação. Foi assim que aconteceu a última batalha do valente cavaleiro. A batalha final. Meu senhor? Leve ao castelo de Loyola. Entrega um diário. Os adversários se posicionam para a batalha. Les soldats sont prêts? D'accord? Toi à droite et toi à gauche. Os soldados franceses desembainham as espadas. No alto da muralha, Inácio observa o inimigo. Abaixa a cabeça e olha o lenço com a inicial de Catalina. Ele o cheira. Faz o sinal da cruz. Olha fixamente para o exército francês. Disparam os canhões. Atingem o muro. Os soldados franceses empunham as espadas. Inácio desembainha a espada. Os franceses avançam. Os tiros acertam a infantaria inimiga. Não seria uma longa batalha. Por quanto tempo o fruto do carvalho pode prevalecer contra os golpes de uma marreta? Os adversários atiram com os canhões. Torres e partes da muralha desabam. Ao longe, um mensageiro observa o castelo em ruínas com focos de fumaça. Olha para o diário na mão e corre. No castelo, focos de incêndio e guerreiros caídos. Inácio desperta. Levanta-se rapidamente pegando a espada. Vê o inimigo avançar por uma abertura. Fizeram uma brecha! Parem esses bastardos! Os soldados franceses entram na fortificação. Inácio duela com vários deles. Alguns soldados espanhóis se levantam e começam a lutar. Inácio combate diversos adversários. O soldado francês fere a perna de Inácio. Ele cai e atinge o inimigo na barriga. Montes duela com 2 soldados. Inácio se levanta e observa a batalha à sua volta. Vê mais 2 soldados franceses se aproximarem da abertura. Uma bala de canhão atinge uma das torres. Fragmentos atingem Inácio, derrubando-o. Uma pedra cai sobre sua perna e ele grita. Tela preta. As tropas francesas permanecem aos pés da muralha. O comandante francês entra na fortificação. Diversos corpos de soldados franceses e espanhóis caídos pelo local. Focos de incêndio se espalham. Inácio, desacordado, com ferimento na testa e boca suja de sangue. Não, Inácio. Inácio, por favor. O soldado retira a pedra sobre a perna. Abra os olhos. Inácio, abra os olhos. Inácio, abra os olhos, bastardo. Inácio! Não, ele não está morrendo. Está me ouvindo? Está me ouvindo, idiota? Vem aqui conosco. Eu vou me juntar aos meus irmãos. Na glória. Os seus irmãos estão mortos. Você ficará aqui. Agora fique quieto e deixe esse maldito médico trabalhar. Inácio vira a cabeça de lado e vê o corpo de Montes. Inácio escrevendo no diário. Enquanto estava ali deitado, o coração do cavaleiro, o fim, agradecia aos céus por mais um presente. No campo de batalha, morrer como um guerreiro.
Levante-se. Inácio, criança, caído no gramado. Abre os olhos e ergue o corpo, pensativo. Ao fundo, Dom Beltrán se aproxima. Levante-se! Inácio se levanta, pegando a espada de madeira. Primeira regra. Respirar. Se o inimigo estiver nervoso, mantenha a calma. Então você já venceu. Empunham as espadas e começam a duelar. Ney! Sua postura está errada. Atenção aos seus pés. Não! Nunca tire os olhos do seu adversário. Equilíbrio, Inácio, equilíbrio. Cada batalha desse mundo foi vencida por quem conseguiu ficar em pé. De novo. Faça direito. O que foi que eu disse? O menino permanece no chão. Dom Beltrán ajoelha ao seu lado. Lembre-se, filho. Nós somos homens de Loyola. Nunca baixamos a cabeça. Pega a espada do filho e finca na terra. Agora levante-se. Inácio desperta. Onde eu estou? Está em casa, Inácio. Em casa. Sofia, Vamos! Julie, ajudem aqui. Cuidado com a perna. Erguem Inácio e o levam para o castelo. Detalhe da espada na carroça. No quarto, a criada passa pano úmido na testa de Inácio enquanto o médico examina a perna. Na minha opinião profissional, é provável que essa perna jamais se recupere perfeitamente, a menos que a quebremos novamente e coloquemos no lugar. Faremos o possível. Mas ainda assim, se o paciente não melhorar em 3 dias, poderá morrer, dependerá de Deus. Noite. Lua cheia amarelada. Os rebeldes se renderam e as tropas de Castela estão a caminho. 3 dias no máximo. Quando eles chegarem, marcharemos por Pamplona. Precisa ir. Nós faremos por Inácio. Se sobreviver, quero que ele saiba que nós vencemos os malditos franceses. Caso contrário, nós pelo menos vingaremos a morte dele. Beija a mão da mulher e sai. No quarto, ela molha um pano na bacia com água. O torce e coloca sobre a testa de Inácio. Ele se mexe e abre os olhos. Onde eu estou? Está em casa. E vivo. Graças a Deus. Agora beba isto. Inácio pega a taça e bebe o preparado. Isso é horrível. Agradeça por ainda estar vivo para poder reclamar. Os médicos não tinham esperanças. Olha para o lado e vê a imagem de um santo. Tive um sonho com ele e ele disse que eu sobreviveria. E justo no dia dele, alguém está cuidando de você. Qual é a situação? Os médicos estão esperançosos de que volte a andar. Algum dia. Mas ninguém fica ileso após um ataque de canhão. Inácio levanta a coberta e vê a perna enfaixada com tipóia. O que é isso? Ninguém fica ileso, Inácio. Deve ficar feliz por não voltar como seu irmão Juan. Talvez. Mas ele voltou como um herói. Um herói morto. Beba o seu remédio. Noite. Foco na lua cheia. Dormindo, Inácio se remexe na cama. Catalina e Inácio dançam no corredor do castelo. Você, por que usa este uniforme se não está apto para ser um soldado de Castela? Não pode me defender com esta perna. É um inútil. Saia da minha vista, seu inválido. Assassino mascarado com espada flamejante.
A pedra cai sobre a perna de Inácio. No campo... Eu sabia desde o princípio. Não é digno desta espada. E nem do nosso nome. Dom Beltrán pega a espada e se afasta. Inácio desperta. Inácio, você está bem? Traga-me um cirurgião. Agora! Ela sai. Ele coloca a mão sobre a perna. Imagem acelerada do mato alto agitado pelo vento. No quarto. O médico disse que demorará 2 meses até que você esteja melhor. Até lá, essa torre será minha prisão. Será difícil. Mas precisa encontrar algo para preencher o seu tempo. O seu criado trouxe isto. Entrega o diário. Ele o observa e deixa de lado. Talvez possa achar estes livros interessantes. Encontrou os livros? As aventuras de Amadis? Não, Inácio, me desculpe. Enviei Julian para cada casa nobre que existia daqui até Donóstia, mas ele não encontrou. Estes são os únicos livros que temos em toda a casa. A vida de Cristo. As vidas dos santos. Somente meu irmão Pedro ficaria interessado nestes livros. Ele é o padre, não meu. Encontrei isso no bolso do seu uniforme. Pega o lenço. Eu guardei para você. Ele o cheira. Ele foi lavado. Precisava. Estava ensopado com o seu sangue. Vale coberto por árvores e montanhas verdejantes. O vento balança os galhos de pequenas flores amarelas. A luz do sol irradia sobre o mato alto. No castelo... Devagar, senhora. Com calma. Mais um passo. Muito bem. Isso. O criado ajuda Inácio a sentar-se. Abra o portão! Dom Martim! O criado vai até a janela e a abre. É o Dom Martim! Eles retornaram, senhor. O criado sai apressado. Com o auxílio da bengala, Inácio caminha até a janela. Observa os combatentes chegarem. Depois, Inácio anda devagar até a sala de jantar. Vamos brindar por uma vitória. Vamos comemorar. Vamos celebrar. Para no batente da porta. Um brinde, então. Bebam. Vamos beber, vamos beber. Inácio está de pé. Inácio! Está de pé. Nós vencemos. Vencemos finalmente! Nós estamos todos franceses. Eles atravessaram correndo a fronteira só por você, primo. E deixamos o Asparro cego de um olho. Eu ainda acho que foi um tiro seu, Martim. O que importa é que Pamplona e o resto de Navarra está novamente nas mãos de Castela! E a rainha e a princesa finalmente estão seguras. Era isso que desejava. Não é, primo? Conseguimos! Meus parabéns. Inácio os encara e se afasta. Obrigado por uma vitória! Por Castilha! Por Castilha! Noite. No exterior do castelo, Inácio observa o céu estrelado. A mulher se aproxima. Você está bem, Inácio? Eu não acredito que nós vencemos os franceses. Ela também olha para o céu. Aquela batalha deveria ter sido a minha. A minha vitória. Vocês eram minoria, Inácio. Então eu deveria ter morrido na glória. Deviam ter me deixado lá para morrer. Quem sabe assim estariam orgulhosos de mim. Pare, Inácio. Não diga isso. É claro que estamos orgulhosos.
Fico pensando. Por quê? Por que nasci numa época tão entediante? Tudo já foi feito. Não há mais nada a se buscar. Mais nenhum dragão para combater. Ou donzelas para resgatar. Tudo que temos são brigas familiares fúteis. Estes nobres primos lutando por miseráveis terrenos espanhóis. O mundo está mudando, Inácio. Talvez seja hora para um novo sonho. Ele a encara. No quarto, abre o diário. O fim. Pensativo, Inácio arranca a última página. Ele escreve: Se passaram 3 meses desde que o cavaleiro fora ferido em batalha. E uma coisa fica clara. Nada destrói mais o espírito de um homem que a companhia da dor e do tédio. E é claro, ele sonhava com ela. A sua dama, a sua doce Catalina. O que ele daria só para estar ao lado dela, para servir e morrer por ela? Olha o lenço nas mãos. Estes sonhos sempre terminavam com uma dolorosa verdade. Que uma vida com ela seria impossível. Não com esta perna. Leva as mãos ao rosto. Não com esta sina. Apoia-se na mesa e arremessa objetos. Estes pensamentos sobre tudo que havia perdido levavam ao tormento, angústia e desespero. A tela escurece. Nunca será como ele. Covarde. Nunca será como seu irmão. É um pecador. Na cama, Inácio desperta. Como um assassino. Nunca será tão bom quanto seu irmão. Covarde. Devia ter morrido. Nunca será um Loyola. Olha em volta. É uma vergonha. Uma desgraça para a família. Nunca será digno. Nunca será como ele. Covarde. Nunca será como seu irmão. Com a testa franzida, ele tampa os ouvidos. Assassino. É uma vergonha. É uma vergonha. Uma desgraça para a família. Nunca será digno. Jamais. Pega o livro e começa a ler. As vidas dos santos. Nestas páginas estão imortalizadas as vidas dos santos de Deus. Cavaleiros do céu, cujas mãos geraram grandes feitos em nome do Todo-Poderoso. Os Cavaleiros do Céu. Para sua surpresa, o nosso cavaleiro ficou envolvido com estas vidas, encantado com a coragem e os nobres feitos dos grandes santos, São Francisco de Assis. Uma coisa é que um soldado seja valente, enfrentando um inimigo com a espada na mão. Mas é outra coisa encarar a fome e a humilhação com nada além de sua fé na providência de um Deus invisível. Ele levanta o olhar. Como pôde fazer isso, Francisco? Abdicar de toda a sua riqueza por uma vida que implorava migalhas da mesma gente que outrora eram seus servos. Está fazendo a pergunta errada, amigo. Como não é importante. Só existe o porquê. Porque é o que o meu senhor fez. O que são as riquezas que abdiquei comparadas às riquezas do céu? Tua fé em Deus é muito maior do que a minha. Não é a minha fé que é maior, e sim o meu Deus. Não poderia fazer o mesmo? Inácio reflexivo. Aqueles pensamentos eram diferentes. Não perturbaram o coração dele. Na verdade, o fizeram experimentar uma infinita e radiante alegria. Aqui, talvez,
Era onde seus verdadeiros anseios estavam. Poderia ele fazer o mesmo? Confiar em Deus como eles fizeram? Jurar fidelidade e lealdade ao maior rei de todos? Com um leve sorriso, Inácio fecha o livro e olha para o lado. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Queima o diário. Naquela noite, ele encontrou o seu sonho. Olha para o céu estrelado. Dia, na sala de jantar. Encontrou o quê? Um peregrino. Quer ir até Jerusalém, mendigando pelo caminho, como faziam os santos antigos. Mas ele é um Loyola. Não podemos permitir. O que dirão as pessoas? Está bem. Esqueça. Cuidarei disso do jeito que sempre fizemos. Entre irmãos. Na taberna. E aqui estamos, como nos velhos tempos. Um pouco mais sujo do que antigamente. Do que está falando? Está tudo perfeito. Estamos juntos de novo. Por favor. Por favor. Pois não, senhor. E mulher. Seja bem-vindo. Eu vou providenciar. Fiquem à vontade. Está maravilhosa hoje à noite. Estamos honrados em vê-los novamente. Há quanto tempo? No quarto, sentados na cama. Já faz isso há muito tempo? Há muito tempo. Foi o meu terceiro cliente naquele tempo, meu senhor, caso se lembre. E eles a tratam bem aqui? Acho que é melhor do que em casa. Em casa? Meu pai vivia bêbado. Minha mãe era prostituta. Os dois sempre me batiam. Eu não me lembro da maior parte. Eu sinto muito por isso. Deve ter sido difícil. As coisas melhoraram quando meu pai morreu. Quando eu vim para cá, nem sapatos eu tinha. Agora eu tenho até dinheiro guardado. Faço vestidos. Fez esse vestido? Fiz. Ele é lindo. Obrigada. Algum dia eu sairei daqui. E serei uma costureira. Ou algo respeitável. Esse é o meu sonho. E por que não agora? Por que não agora? Sim. Isso, por que não agora? Sorrindo, Inácio desvia o olhar. Pensativa, a meretriz tem os olhos marejados. Ela baixa a cabeça. Inácio a observa. Você está bem? Sim, estou, meu senhor. Me perdoe. Não tenho que perdoar. Coloca a mão no ombro dela. O senhor é a primeira pessoa com quem conversei por muito tempo. Que não quer que eu fique nua e depois parta. É difícil deixar essa vida. Levanta a cabeça e o encara. Porque quando eu me olho no espelho, tudo o que eu vejo é uma prostituta. Inácio desvia o olhar pensativo. Qual é o seu nome? Ana. Ana? Uhum. Sabia que esse era o nome da mãe da Virgem Maria? O nome dela era Ana. Eu conheço a história. Então deveria saber que as pessoas mais próximas de Jesus eram prostitutas. Ela afirma. Uhum. Ana, pode fazer uma coisa por mim? Claro, meu senhor. Poderia imaginar Jesus sentado naquela cadeira? Aponta a cadeira em frente a eles. Ali, naquela cadeira? Isso. Consegue imaginar? Apenas tente.
Não tenha pressa. Ana olha fixamente para a cadeira. Inácio olha para ela. Ele está olhando para mim. E ele está sorrindo. É um sorriso muito gentil. E está fazendo isso como se tivesse feito a minha vida toda. E o que ele está dizendo para você? Está dizendo que me entende. E que ele me ama. Que não liga por onde andei e que só se importa para onde eu vou. E isso a deixa feliz? Sim, sim. Sim. Sorriem olhando para a cadeira. Mais tarde, Inácio ri ao ver o primo ser carregado por uma meretriz. Tudo bem. Só um momento, eu tô bem. Cuidado. Martim se aproxima. Parece que essa noite lhe fez bem, irmão. Estou exausto. Mais do que imagina. Saem da taberna. No castelo, em frente a um oratório. Não há mais nada para aprender aqui em Loyola. Fecha os olhos e abaixa a cabeça. Iniciei a minha vida neste castelo. Eu quase morri aqui. Esta noite, percebi que a minha morte fora poupada com uma condição. Coloca o lenço no oratório. Preciso sair deste lugar. Para sempre. Pega o terço. No salão, Martim entra e vê o irmão arrumando a bolsa. Voltando para Nájera? Inácio afirma. Martim se aproxima. Eles se encaram. Eu sei o que pretende fazer. Então me dê a sua bênção. E me deseje sorte. Precisamos de você aqui, Inácio. Honestamente, irmão, como eu serei útil para vocês? Sou um inválido. Inválido. Eu nunca mais serei apresentável para a corte. E meus soldados? Eles preferem seguir um jumento vesgo em batalha do que este covarde inútil. Inácio... Estava disposto a dar minha vida para servir ao rei. E quase consegui. E agora, nem 40 dias depois de quase ter morrido, Pamplona retornou a Castela como se nada tivesse acontecido. Todos os meus sacrifícios, irmão, serviram para quê? Inácio, ninguém está pedindo para que seja um herói. Estamos pedindo para que fique. Gerencie o castelo. Certifique-se de que as exigências sejam atendidas. Então quer que eu seja um representante? Um secretário? Irmão, está me concedendo muita honra. O que você vê? Aponta para o brasão sobre a porta. O nosso brasão. O que é que você vê? 7 barras vermelhas e um campo de ouro. E 2 lobos cinzas selvagens ao lado de uma caldeira. As barras vermelhas, como você sabe, foram concedidas pelo rei para honrar a coragem dos 7 irmãos Onhás, seus antepassados. Os lobos e a caldeira representam... A generosidade da família Loyola. Mesmo após nossos homens já terem comido, sobrará migalhas, até para os lobos, eu sei.
Isto é o que nós dizemos ao mundo. Mas sabe o que realmente significa? É um aviso a todos os descendentes da Casa Loyola. Inácio, nem todos os homens são nobres. A maioria, só ele é a mão que a alimenta. E sem a caldeira, os lobos nos devorarão vivos. Inácio desvia o olhar. Martim se afasta e para. Eu posso garantir. A nossa família precisa de você. Ele sai. Inácio cabisbaixo. Mão escrevendo no diário. O cavaleiro peregrino. Uma nova vida. Uma nova busca. Inácio olha para trás e observa o castelo. Pensei que ia sentir tristeza ao abandonar meu antigo eu. Mas meu único arrependimento é que não tenha feito isto antes. Ele vai voltar. Aconteceu o mesmo com meu tio Antônio após ter sido atingido por uma flecha na Itália. Ele começou por uma busca sagrada em alguma montanha em Portugal. 5 dias depois, ele estava de volta à nossa porta. Inácio sempre foi incrivelmente teimoso. Ei, ele vai voltar. Fique de olho nele, então, primo. Farei com que valha a pena. 500 reais. Se o trouxer de volta antes que esse mês acabe. Observam Inácio ir embora. Com o sol a pino, apoiando-se na bengala, Inácio caminha pelo campo de grama seca. Detalhe de suas botas de couro roçando no mato alto. Montserrat, 1522. Imagem panorâmica de um vale estreito recortado por grandes desfiladeiros. O vento balança o cabelo de Inácio, jogando os fios em seu rosto. Observa a entrada da abadia esculpida na rocha da montanha. O antigo santuário de Nossa Senhora de Montserrat. Anda em direção à porta. Aproxima-se do altar com a imagem de Nossa Senhora, negra rodeada por velas. Antes que um cavaleiro seja juramentado para servir o seu senhor, precisa se submeter à vigília das armas. Por 3 dias deve ficar ali. Fica listando todos os seus pecados, relembrando cada segundo de sua vida para encontrar qualquer sinal de heresia. Ajoelha-se oferecendo a espada à santa. E então, ele faz a sua vigília perante Nossa Senhora, a Rainha do Céu, e jura fidelidade a ela e ao Senhor Deus para sempre. Inácio desabotou o gibão, espécie de camisa acolchoada, e o retira. Despe-se da camisa de algodão cru. Finalmente, veste sua nova e magnífica armadura. Veste uma túnica simples de lã. Vira-se e dá alguns passos à frente. Com o auxílio da bengala, caminha até a porta de madeira entreaberta. Pela fresta, o raio de sol o ilumina. Ele emerge da escuridão para um mundo que precisa dele. Um guerreiro na companhia dos anjos. Um cavaleiro do próprio céu. De olhos fechados, ergue a cabeça abrindo os braços. Ele abaixa os braços e abre os olhos. Olha em volta. Um mendigo se aproxima. Você tem pão? Não, eu sinto profundamente, amigo, mas eu não tenho. Mas então, para que você serve? Espere! Entra na abadia.
Pega suas roupas e botas. Leve isso. Use para se aquecer. Mas o que é isto? Roupas. Troque, faça o que quiser. Troque por comida. E leve isso também. Entrega a bengala. Aqui. O mendigo entrega o cajado e vai embora. Obrigado. Manresa, 1522. Apoiando-se no cajado, Inácio caminha descalço pela rua de pedra. Para na esquina e observa ao redor. Se propôs viver como São Francisco de Assis e São Domingo. Não ter posses, nada. Implorar a subsistência. Senta-se na calçada e olha os transeuntes. Estende o braço com a palma da mão para cima. A primeira vez em que se sentou para implorar, sentiu-se como uma fraude. Um pretensioso. Olha para a mão e para os passantes. Estende o outro braço e une as mãos em concha. Olá, uma limosna, por favor. A mulher passa reto. Por favor, uma limosna. O senhor e o jovem continuam andando. Uma limosna, por favor. Uma menina toca em seu ombro, lhe entrega uma moeda e sai sorridente. Inácio observa a menina se afastar. Olha sorrindo para a moeda na mão. Estende as mãos novamente. Uma limosna, por favor. Obrigado. De nada. Guarda as 2 moedas. Por favor. Obrigado. A mulher entrega uma fruta. Mas quando todas as suas moedas foram gastas e a sua fome aumentou... Noite. Sua necessidade se tornou real. Um transeunte põe moedas no pote. E esta se tornou minha verdadeira pele. Uma mulher lhe entrega um pão. A pele de um pedinte. Tremendo de frio, Inácio guarda o pão no saco. No hospital, Inácio deixa pedaços do pão ao lado da cama dos enfermos adormecidos. Ele se afasta e se encosta na parede de tijolos. Devagar, agacha-se e senta-se no chão. Coloca o cajado ao lado. Mexe na sacola e retira um pequeno pedaço do pão queimado. Morde um pedaço. Peguei um dos meus servos pegando comida da minha despensa para dar a você. Só porque você disse algo a ele. Eu peço desculpas. Não é preciso. Ele é o meu servo mais antipático e foi bom vê-lo fazer algo altruísta, mesmo que tenha cometido um pequeno crime. Você sempre faz isso? Implora durante o dia para doar o alimento aos enfermos à noite? É uma necessidade. Estes enfermos estão indefesos. Tenho a capacidade, então eu peço por eles. Eles me chamam de Senhora Inês de Pascoal. Qual é seu nome? Inácio. Ele se levanta. Inácio? Como o primeiro rei de Pamplona? Ou devo dizer que sou um manco de Pamplona, senhora. Pois bem, senhor Inácio, o manco de Pamplona não é o primeiro soldado a vir até aqui para tentar mudar a sua vida, e muito menos é o primeiro nobre. Não tente negar. Posso vislumbrar um sangue nobre a milhas de distância. Porém, vejo algo de especial em que está fazendo e como está fazendo. Então, enquanto durar esse desejo de levar uma vida de pobreza e simplicidade, de pedir e realizar bons feitos, sempre será bem-vindo à minha mesa. E o que for de meu alcance estará à sua disposição. Foi enviada por Deus, senhora Inês. Eu sei. Ela se afasta e Inácio sorri. Na cidade. Te ajudo. A minha vida em Manresa aos poucos encontrou seu caminho. Ajuda o idoso a sentar-se e entrega o prato de comida.
durante o dia. Entregávamos pão aos necessitados. Pode pegar. Pede. Obrigado. Às vezes, atendíamos aos enfermos mais solitários do hospital. Olá, velho amigo. Era um trabalho exaustivo, mas nós persistimos. No hospital, os voluntários acodem os enfermos. Na floresta, Inácio aproxima-se da abertura de uma grande caverna. À noite, me recolhi em uma caverna ao longo do rio Cardoner, onde eu trabalhava para pagar a minha dívida a Cristo. Basta dizer que Deus tirou o seu tempo para me ensinar, como se eu fosse uma criança. Inácio. Ele escreve no diário. Você tem que abandonar essa vida. Inácio. Dia. O rio corre pela fenda entre as rochas. Frondosas árvores sombreiam o local. Inácio sai da caverna olhando ao redor. E quase 10 meses depois de chegar em Manresa, saí da caverna como um novo homem. Um faixo de luz o ilumina. Isso, é claro, era Deus me preparando para o que ainda viria. A tela escurece. Salamanca, 1527. Um padre jovem de capuz e capa pretos caminha pela cidade. Em nome de Sua Santidade, o Papa, este Tribunal da Santa Inquisição está formalmente convocado. O julgamento é de um homem conhecido como Inácio Lopes de Unhás e Loyola, antigo soldado do Reino de Castela, acusado de cometer os graves delitos listados. Observa os restos de uma fogueira. Pregar sem autorização, relacionar-se e seduzir mulheres de Salamanca, de convocar encontros clandestinos no meio da noite. E se o acusado for sentenciado a morrer queimado na fogueira, deverá ser feito até o final do mês. O julgamento será feito antes disso. Os religiosos da Inquisição sentam-se. Em frente à fogueira, o padre toca nas cinzas e faz o sinal da cruz sobre a testa. Causei isso a mim mesmo? Deveria ter ficado em silêncio. Como estão nossos novos irmãos, Calisto? Irmão Cáceres trabalha bem. 5 dias antes. Já o Arteaga aqui é muito quieto. Quieto demais para ser um dos nossos. Não acho que ficará aqui por muito tempo. O Arteaga simplesmente está seguindo as regras do irmão Inácio. Escute mais e fale menos. Eu acho que ele sente falta dos 50 serviçais dele e das roupas elegantes que não o machucam. Eu admito. Hoje sinto falta das roupas. Os religiosos veem os necessitados se aproximarem. Venha. Por exemplo, você, irmão. Quando reza, o que pede? Rezo pelas bênçãos de sempre. Uma vida longa e próspera para mim e para minha família. E por que reza por isso? Porque são coisas boas. Não é o correto pedir coisas boas para Deus? Entenda, irmão. Que boa saúde trouxe medo e miséria para muitos que presumem que essa riqueza agora controla toda a vida deles. Entenda que uma longa vida também pode se tornar miserável e solitária. Eu sei, mas... Então devemos rezar para o quê? Talvez devemos rezar pela indiferença. Não me refiro a ter um coração frio, mas a indiferença para receber a riqueza ou a pobreza de Deus. Boa saúde ou não. Contanto que sua riqueza, pobreza ou uma vida longa o ajude na sua missão. Mas o que quer dizer com missão, irmão? Inácio olha para os ouvintes. Quando acordou nessa manhã, o que você planejava fazer? Sou um comerciante, então pensei nas boas mercadorias que chegariam hoje e no encontro de um novo cliente à tarde. Então me lembrei que o meu primo insistiu
Que eu viesse escutar você. Somente coisas boas. Principalmente a última. Imagine que está no seu leito de morte. Como acha que teria sido seu dia hoje? Eu acho que teria ido visitar a minha mãe antes de trabalhar. E que poderia ter passado mais tempo com meu filho. Esses novos pensamentos, como te fazem sentir? Eu me sinto bem. Ou... como eu devo dizer? Se eu não tivesse outra coisa para fazer, essas seriam as coisas que eu escolheria. Se eu não tivesse outra coisa para fazer, o que realmente precisamos fazer nessa vida? Estamos sempre nos ocupando com as urgências de cada dia, tentando atender as demandas do mundo à nossa volta. Mas no final olhamos ao redor e vemos uma infinita sucessão de dias ocupados. Somos barcos que navegam há anos, mas que nunca chegam a nenhum porto, porque não temos nenhum destino em nossa mente, nenhum mapa para nos guiar. E o mapa que lhe dou é chamado a viver segundo o primeiro princípio, que Deus nos criou para sermos amados imensamente por Ele e para o amarmos de volta. Se isto é verdade, então o melhor uso de nossas vidas é aceitar o que Deus deu para nós e usar para servir e glorificar a Deus. Todas as outras coisas neste mundo estão aqui para este propósito: riqueza material, conhecimento e habilidades, sonhos e desejos. Até mesmo sua doença e infortúnio podem trazê-los mais profundamente até seu amor. Então, cada dia, não reze para que as coisas boas lhe aconteçam, e sim para que esteja ainda mais perto de Deus. Que cada ação que fizermos seja para a glória de Deus. Só então irá viver uma vida boa. Garanta que ela receba o alimento. Eu farei isso. Obrigado. Belo sermão. Perdoe-me, padre. Era apenas uma conversa entre amigos. Ainda assim foi o melhor sermão que eu vi em anos. Melhores que os meus, para ser bem sincero. Você e seus amigos são de alguma ordem religiosa? Não, somos apenas homens humildes. Entendo. E a vestimenta em comum? É só um sinal de parentesco. Não tem medo que isso leve os outros a presumirem que prega como um padre ordenado? Esta não é a nossa intenção. Capitão Loyola? Inácio se detém. O padre se aproxima. É o senhor, não é? Eu não sou mais. Entendo. Tentando ter um novo rosto? Fugindo do rosto antigo. Deixe-me perguntar. Se pudesse ouvir a voz de Deus, e se pudesse aprender como escutar, gostaria de manter em segredo? Como tem tanta certeza de que Deus fala com você, Inácio? Tenho escrito tudo aqui. Mostra o diário. Envolve um período de tempo afastado do mundo, gasto para meditar na vida de Nosso Senhor. Pensando em estar nos eventos de sua vida ou ajoelhado perante o altar de Deus. Inácio, devo perguntar. Este método, oração mental, imaginação, soa muito parecido com os alumbrados, os Illuminati. Não é um deles, estou certo? Os alumbrados não são pensadores sérios, padre. São descuidados. Meu método é profundo. Gostaria muito de continuar com esta conversa, Inácio. Talvez você apareça para jantar no monastério onde estou ficando. Tenho certeza de que alguns dominicanos gostariam de conhecê-lo. No monastério. Então você é um pregador. O que você prega? Não, padre, eu não sou um pregador. Só converso informalmente. Conversa informalmente, sim. O Sanches mencionou isso. Eu não creio em você. Nem ao menos eu consigo respeitá-lo. Se quiser pregar, que pregue. O senhor forma os fracos de caráter. Vamos supor que está pregando, então. Está bem? O que você prega? Nada que o senhor considere estranho, padre.
virtudes e vícios. Como amar um e repudiar o outro. Essa é uma questão muito simples. Até crianças sabem que devem amar a virtude e repudiar o vício. Então, por que tem que pregar sobre isto? É simples quando uma coisa é nitidamente diferente da outra. Mas há tantas escolhas que não são tão óbvias. A escolha de ter uma esposa ou se tornar um padre, por exemplo. O irmão Inácio desenvolveu um método de discernimento para que consiste em rezar, para discernir a vontade de Deus, examinando as experiências, as emoções e os movimentos da alma. Esse tipo de esforço parece muito peculiar, desnecessário e talvez até perigoso. A Santa Mãe Igreja viveu muito bem por séculos, sem precisar de experiências tão radicais. O meu método salvou vidas, inclusive a minha. Mentirosos já disseram isso. Eu não direi mais nada. Mas você dirá. Eu acho que dirá. E se realmente crê que este seu novo método agrega mais valor à igreja, então não irá se opor que seja rigorosamente examinado, correto? Ainda não está totalmente concluído para ser revisado. E ainda assim está concluído para o simples povo cristão? Ainda assim expor a alma deles para um possível erro e condenação? O meu método não tem erro. Ainda assim devo recusar. Eu nunca disse que tinha uma escolha. Deve permanecer aqui em custódia até que o tribunal chegue. O tribunal? O inquisidor Frias é um amigo nosso. Ele cuidará muito bem de você. Os religiosos saem. Inácio e Padre Sanches se entreolham. O padre segue os irmãos dominicanos. Imagens aceleradas. Soldados carregam o caixão. Dom Beltrán encara o filho. A pedra cai sobre a perna de Inácio. Inácio. Segurando o terço, ele desperta na cela. Inácio. Vira-se para a porta. Calixto. O que está fazendo aqui? Irmão, eu me entreguei. Todos nos entregamos. O quê? Não queríamos que você sofresse sozinho. Mas e quanto ao povo? Quem irá cuidar de todos eles? Eles se foram, Inácio. Ouviram o que aconteceu com você e estão todos com medo. Depois de tanto trabalho, nenhum permaneceu. É muito fácil ter fé quando tudo está indo bem. Cristo só tinha uma pessoa a quem agradecer. Mas você tem 3. Nós iremos superar isso, irmão. Estaremos com você até o final. Então vamos rezar para que não seja o final. No tribunal. Essas reuniões. Seus seguidores disseram que deu a eles exercícios espirituais. O que seria isso? Começam com uma simples ideia. O homem foi feito para conhecer a Deus, para dar glória a Deus e devolver a Ele esse imenso amor. Se esse é o nosso principal propósito, então o que quer que nos traga até Deus nos causa alegria e paz. O que chamo de consolação. E o que quer que nos afaste de Deus nos causa angústia, dor e vazio. O que eu chamo de desolação. Através dos exercícios espirituais, podemos aprender a ser mais sensíveis aos movimentos da alma e discernir quais provêm de Deus e quais provêm do inimigo. Mas por que precisa de outra forma de escutar a voz de Deus quando a palavra dele está perfeitamente escrita na Bíblia? Os mandamentos são muito claros. Os exercícios não são feitos para simples questões com respostas óbvias. É uma habilidade que precisa ser praticada e sempre sob a guia de um mentor espiritual. Com o tempo, aprende-se a ficar em silêncio, a ouvir e obedecer. Por quantos anos se dedicou à formação formal, Sr. Loyola? 2 anos de estudos básicos em Barcelona, 1 ano em Alcala e agora comecei aqui, em Salamanca. E desses anos, quantos em teologia? Menos de 1 ano. Oh, mesmo assim está pregando um método complexo e detalhado de rezar? O método veio de minhas próprias experiências de oração e discernimento.
Ajudou muitos a encontrar consolo e direção. Tenho certeza. Creio que há uma simples explicação para todos esses estranhos acontecimentos acerca do acusado. Este homem é um dos alumbrados. Illuminati. Blasfemadores que creem que são inspirados diretamente por Deus. Que dizem ouvir a voz dele e que entregaram suas vontades completamente ao divino. E então, é claro, são incapazes de pecar. Qualquer um que me conheça sabe que serei o último homem a dizer que sou incapaz de pecar. Mas como um homem com limitada educação pode falar tão eloquentemente e conhecer os movimentos do espírito? Meus senhores, entreguei tudo o que já escrevi sobre meus exercícios a vocês. Caso vejam algo contraditório a toda a doutrina, irei corrigi-los agora mesmo. Por enquanto, não encontramos nada de errado em termos de doutrina nos escritos que lemos. Caso contrário, já estaria na fogueira. Assim como seria queimado se tivesse cometido uma heresia, senhor. Este é um tempo em que a igreja está sendo testada. Existem muitos hereges. Creio que devemos deixar estes exercícios para os eclesiásticos estudarem e aprovarem, antes que seja autorizado a usá-los. Por tudo que é mais sagrado, eu imploro. Não me façam esperar décadas pela aprovação de cada teólogo em Roma. Há uma guerra, nesse exato momento, tão real e aterrorizante quanto qualquer uma que conhecemos contra qualquer tirano. O povo de Deus agora está cego e também não podem ouvir. Não conseguem perceber que eles estão indo para o abismo. E é por isso que escrevi isto. Este livro é um manual de guerra. Deixa bem claro as linhas de batalha e nos permite ouvir a voz do nosso comandante. Não posso parar de ensinar tudo o que aprendi. Somos o exército de Deus. E se eu puder trazer nem que seja um só soldado para o exército de Deus, então estou disposto a sofrer a punição deste tribunal por esta causa. Eu vou deixar Deus ser o juiz final de todos nós. Seus companheiros me informaram de um diário que escrevia diariamente desde que saiu de Loyola. Nos entregou todos os seus escritos sobre os exercícios espirituais, exceto esse diário. Por quê? Não foram entregues pois continham as origens das blasfêmias dos seus exercícios? Certamente não. Então nos entregue. Deixe que esse tribunal analise tudo que a Santa Mãe Igreja possa julgar por completo. Você mesmo diz neste livro, Senhor, um espírito que trabalha na luz e com clareza é bom, enquanto um espírito que trabalha em segredo e na escuridão é mau. Qual espírito opera em você agora, irmão Inácio? Na cela, Inácio observa a porta se abrir. Padre Sanches o encara e deixa o inquisidor entrar. Eles se encaram. A sua história é convincente, Loyola. Mas seu método é estranho demais para ser permitido sem investigação. Ainda acho que devo condená-lo. Por que não deveria ser queimado? Inácio abaixa a cabeça. Remexe em seus pertences e pega um pedaço de tecido com o brasão da família. Uma vez, eu sonhei com esses lobos e esta caldeira. Era uma época de inverno. Um velho lobo e um jovem lobo estavam famintos quando apareceram no castelo. Uma panela de comida foi baixada pelas muralhas. E tentaram, um por um, pegar a comida da panela. Mas é claro, balançava de um lado para o outro. Foi só então, quando os lobos trabalharam juntos, um em frente ao outro, que finalmente conseguiram comer. Somos uma igreja de opostos, sempre de ação e contemplação, paixão e humildade, fogo e água. Não somos inimigos, Padre Frias. Somos o equilíbrio que glorifica a Deus. Padre Frias o encara.
Joga o diário para Inácio e sai da cela. No tribunal. Em Pamplona, o soldado Inácio moveu suas tropas contra circunstâncias impossíveis. As muralhas do castelo foram destruídas. O exército inimigo foi até eles. E ele preferiu ir em frente até a brecha, em uma tentativa de impedir os invasores. Muitos diriam que foi um ato de loucura. Um homem sensato teria se rendido e aceitado o inevitável. Mas este homem não é sensato. Ou melhor, ele aprecia o valor através dos primeiros princípios. Seus métodos são sensatos. Não convencionais, desconhecidos, novos, mas sensatos. São Francisco não ia contra o convencional. Santo Domingo não era uma novidade, e até o próprio Cristo. Cristo não era radical e desconhecido para o Sinédrio. Meus senhores, as muralhas da igreja foram derrubadas. Vivemos em tempos de refletir que quando as coisas são feitas na escuridão devem ser trazidas à luz. E a única heresia desse homem é nos alertar que devemos ser melhores do que agora. Então não podemos condená-lo. A igreja sempre foi destruída. Mas a igreja está viva. E para permanecer viva, devemos aprender a escutar pessoas como ele. Pessoas que se propõem a enfrentar as linhas de frente para poder guiar a igreja até onde ela tem medo de ir. Em Ezequiel, Deus disse: o povo da terra oprimiu os pobres e necessitados. E eu busquei por entre eles alguém que erguesse um muro e que permanecesse na brecha diante de mim para me convencer que eu não a destruísse, mas não encontrei. E é isso que este homem faz. Inácio na brecha da muralha com a espada erguida enquanto a tropa inimiga se aproxima. Permanece na brecha. E ele luta. Inácio observa o padre Sanches. Entardecer. Em frente ao monastério, uma multidão canta segurando velas acesas. O que é isto? O povo pediu para que eu fizesse uma missa especial a favor do irmão Inácio. É incrível. Eu nunca vi a igreja tão lotada. Eles se entreolham. Observam os fiéis. O povo permanece em frente ao monastério. Na cela, irmão Calixto reza ajoelhado com as mãos postas. Na outra cela, também ajoelhado, Inácio tem as mãos unidas. Ele olha para cima. Mais tarde, no tribunal, Padre Frias pensativo. O réu pode ficar de pé. Levanta-se e encara os inquisidores. Inácio Lopes de Onhás e Loyola, após ser examinado cuidadosamente por esse tribunal, assim consideramos sua sentença neste julgamento. Na acusação de heresia e blasfêmia, este tribunal buscou por graves erros nos exercícios em que foram disseminados, mas não encontrou. Você é inocente. No entanto, na acusação de pregar sem ter autorização, o tribunal retira sua sentença, optando então por proibir você e seus companheiros de pregar para o povo, exceto para as crianças, pregando somente o básico e as verdades do Evangelho. Este tribunal está encerrado. Os inquisidores se levantam. Inácio os encara. Depois... Inácio. Padre Sanches? Obrigado pela sua ajuda. Parece que fomos poupados da fogueira. Mas o seu trabalho? Tecnicamente, a sentença te proíbe de pregar sobre qualquer coisa. Ouvi e vou obedecer. Irmão Inácio. Sim, Excelência. Gostaria de lhe dar um conselho, caso me permita. Mas é claro, Excelência. O julgamento deste tribunal vale somente para a jurisdição de Salamanca.
Pode continuar o seu trabalho em outros lugares. Mas peço que termine os seus estudos, para que nunca mais alguém questione o seu ensinamento. Mas custa dinheiro para continuar os estudos. E é assim que creio poder ser secretamente útil. Leve esta carta até o diretor do colégio Sainte-Barbe, em Paris. Ele dirá quais serão os próximos passos. E não se preocupe. Dará tudo certo. Eu agradeço, Excelência. Mas creio que eu não mereça isso. Com certeza, alguém mais capaz... Nós já temos muitos sábios e poetas. Talvez o que a igreja precisa é a mente de um soldado. Somos chamados de igreja militante, afinal. Paris? Eu imploro a você que aceite. Entrei pela primeira vez na universidade com 33 anos de idade. Um profeta nunca é bem-vindo em sua cidade natal. Muito menos um manco sonhador, eu imagino. Os franceses causaram essa limitação. E a limitação me levou até Deus. Quem sabe eles façam algo com a minha mente. Eles se abraçam. Grandes montanhas rochosas com os cumes iluminados pelo sol. Andando com o auxílio do cajado, Inácio contempla a paisagem. Inácio. Vira-se e se aproxima dos irmãos. A senhora Inês envia estes suprimentos. Esta carta de crédito e uma ordem para que se lembre de comer. Pode mandar meus sinceros agradecimentos. Mandarei. E a promessa que irei obedecê-la. Assim como obedeci no passado. Está bem. Bem, Calixto, é sua última chance. Você não quer me acompanhar? O meu lugar é aqui. Nós sentiremos falta do seu amor e sabedoria. Mas ainda há muito o que se fazer na Espanha. Inácio afirma. Eles se abraçam. Separam-se. Venham, irmãos. Venham. Vamos rezar para o nosso irmão. Erguem a mão direita em direção a Inácio. Que Deus proteja o seu caminho e a jornada que o espera. Padre Sanches, envelhecido, entra no santuário de Loyola. Retira o capuz e olha para cima. Contempla o lustre de cristal e vários vitrais na cúpula. Que encontre companheiros dignos dos seus sonhos. Os vitrais mostram a vida do santo. Que os seus planos sejam audaciosos. E que sua coragem esteja sempre presente. Que viva para levar o amor de Deus a todos os cantos desta terra. O padre observa os vitrais. E até aonde sua santa igreja não chega. Sobreposição da imagem do vitral com o rosto do santo para Inácio na estrada. Ele vira-se e começa a caminhar entre as montanhas. Raios de luz o iluminam. E que a sua paixão brilhe ardentemente, para que no tempo de Deus possa envolver o mundo todo. Em 1540, Inácio e seus companheiros fundaram a Companhia de Jesus. Jurando ir aonde o Santo Padre ordenasse, os jesuítas entraram para a história como a vanguarda da igreja. O homem conhecido como Inácio de Loyola foi proclamado santo em 1622. Inácio de Loyola.